A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre os nossos corações. A você, meu amigo, a você, meu irmão na fé, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqui venho eu, irmão José, mensageiro da Palavra de Deus. Já estava com saudade de estar mandando esses vídeos com a pregação, com a Palavra de Deus, para o nosso fortalecimento. Mas aqui estamos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, para deixar aqui mais o ensinamento da Palavra de Deus, pois nós só podemos vencer as adversidades se estivermos firmes na Palavra do Senhor. Pois o inimigo, como diz a Palavra do Senhor, está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que possa tragar. Então hoje nós vamos estar falando do momento em que Jesus, quando é levado pelo Espírito Santo para o deserto, e lá ele é tentado pelo diabo. E nós vamos estar falando deste texto neste dia de hoje. Você que ainda não é inscrito aí no canal, inscreva-se para que toda vez que for publicado um vídeo, você venha estar recebendo. Você que sentir a vontade para comentar, para compartilhar, deixa Deus te usar. Mas aqui o mais importante de tudo é que você venha ouvir a palavra e venha guardar no teu coração e venha colocá-la em prática. Louvado seja Deus. Quero deixar logo aqui um texto que está em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7. Se você tiver Bíblia aí na sua casa, onde você estiver aí, quiser acompanhar, acompanhe, marque os versículos, que vai ser uma bênção, eu tenho certeza, porque cada vez que você vai grifando o versículo que vai falando com você, no momento oportuno você vai lembrar dele, no momento que for mais preciso, o Espírito Santo fará com que você se lembre dele. Amém? Em Tiago capítulo 4, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha que texto maravilhoso, que diz assim: assim, sujeitai-vos. O que é sujeitar? É se submeter às leis de Deus. E assim você terá força para resistir ao diabo, e ele terá que fugir de você. Mas para isso eu tenho que se submeter, eu tenho que ouvir aquilo que o Senhor tem para mim. Como diz a palavra do Senhor, seguindo os seus ensinamentos. O que o Senhor Jesus nos ensinou? Ele disse: vão por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Primeiro temos que crer, porque quando nós acreditamos, nós se arrependemos, pois a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir falar da palavra de Jesus Cristo. Então, quando eu ouço a palavra, nasce fé dentro de mim, para que eu possa arrepender-se dos maus caminhos, dos meus pecados. E aí é o princípio de tudo, o arrependimento, e depois o batismo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. E aqui nós vamos para o texto que nós vamos estar meditando, um momento em que Jesus veio para ser batizado por João. Por João, aquele que batizava, ele disse: eu batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas vem um que é maior do que eu não sou nem digno de desatar as correias das suas sandálias. Esse batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Jesus veio para se batizar com João. Quando desceu as águas, a Bíblia diz em Mateus capítulo 3, no versículo 16, diz assim: depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba
vindo sobre ele, e uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Louvado seja Deus. Olha que maravilha aqui. Depois de Jesus ter batizado nas águas, Jesus, quando saiu, a Bíblia diz que o Espírito Santo repousou sobre ele como uma pomba. E a voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. E a Bíblia diz aqui no capítulo 4, a partir do versículo 1: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você vê que Jesus ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Como diz um texto em Tiago no capítulo 1, que diz assim no versículo 13: Quando tentado, ninguém deve dizer sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Olha que palavra abençoada. Então, a Bíblia diz aqui que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E lá em Lucas, no capítulo 4 também, no versículo 1, diz que no poder, na plenitude do Espírito Santo, Jesus foi levado para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia continua dizendo aqui em Mateus, capítulo 4, versículo 2: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Jesus ele sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Você vê que Jesus ele foi levado para o deserto. Jejuou 40 dias e 40 noites e sentiu fome. E a Bíblia diz que o tentador, você vê que ele veio no momento em que Jesus estava necessitado de se alimentar fisicamente. E ele veio para colocar uma dúvida, assim como muitas das vezes nós sabemos para que o Senhor nos chamou. Você sabe quem você é, pois o Senhor já falou ao teu respeito. Mas muitas das vezes surgem as dúvidas. Muitas das vezes nós nos encontramos em situações que nós começamos a duvidar. Mas você vê que no texto, nos versículos antes, no versículo 16 e o 17, no versículo 17, Mateus capítulo 3, versículo 17, a voz do céu, ao que o Senhor disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. E no momento que Jesus estava no deserto, que ele teve fome ali, porque ele já estava jejuando 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que o adversário, o tentador, ele veio para tentá-lo. E ele já colocou logo uma seta ali, uma dúvida, dizendo: se. Ele já colocou ali um se. Será? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus respondeu, para você ver que como é importante você guardar a palavra no coração. Porque no momento exato, o Espírito Santo te fará lembrar dela. Pois neste momento, quando o tentador veio e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha o que Jesus disse: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha o que Jesus disse: está escrito, pois ele citou um texto que está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus.
Então, para se vencer o adversário, é necessário ter a palavra no coração e o Espírito Santo. Pois nós só podemos vencer os desertos se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E Jesus, ainda ali naquele deserto, o diabo não desistiu de primeira. No versículo 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha como Satanás ele é astuto. Olha o que ele falou. Ele disse: se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Agora ele disse: está escrito. Olha, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropece em pedra alguma. Você vê que o adversário, ele citou um texto da Bíblia, que está em Salmos 91, versículo 10, o 11. Se você ler lá, você vai ver que está escrito esse versículo aqui, que ele citou. Olha o que o diabo disse: está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropece em pedra alguma. Por que ele citou? Porque ele sabia que Jesus tinha a palavra dentro dele. Sabia que Jesus conhecia a palavra. E ele citou um texto da Bíblia, um salmo que quase todos conhecem, o Salmo 91. Aí Jesus responde para ele. Jesus, no versículo 7, Jesus lhe respondeu: também está escrito. Por isso a necessidade de nós guardarmos a palavra no coração, para que quando o adversário vier, pelo poder da palavra nós repreenderemos ele. Quando ele vier te acusar de alguma coisa, a palavra do Senhor ela tem que estar dentro do nosso coração. Pois a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então é necessário a gente termos a palavra, pois nós só podemos vencer por meio da palavra. E Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você vê que o adversário falou: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, e o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Jesus não precisava demonstrar poder. E muitas das vezes as pessoas querem demonstrar quem elas são. Querem mostrar para as pessoas. Querem se aparecer para os outros. Jesus operou muitos milagres. Mas ao contrário de muitos que querem se aparecer, Jesus dizia: vai e não contes nada para ninguém. Pois ele não queria se aparecer. Louvado seja Deus. E nesse momento ele diz: também está escrito. Ou seja, ele já quebrou com as pernas do adversário quando disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o adversário ele é sujo. E ele não desistiu. E a Bíblia diz, no versículo 8, o diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: eu te darei tudo isto, se prostrado me adorares. Você vê que o adversário levou Jesus a um monte alto e mostrou os reinos e toda a sua glória. E disse: se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo isto. Você vê que assim ele faz aos dias de hoje. E tem tantas pessoas que se vendem por tão pouca coisa. Se vendem para adquirir riquezas nesta terra. Para adquirir isso, para adquirir aquilo, se prostra diante de imagem. Entrega suas vidas para as coisas ruins.
para adquirir riquezas e glórias. Quantos não são as pessoas que fazem isso nos dias atuais? Se vendem por tão pouca coisa. Tudo isto passa, mas a palavra do Senhor não. A palavra do Senhor permanece para sempre. E nós estamos aqui nesta terra de passagem. E aonde você escolhe viver a eternidade? Nas trevas ou nos céus? Creio eu que você queira viver nos céus. Então faça por onde aqui nesta terra. Pois se o ser humano não se arrepender aqui, não fique esperando boa coisa não. Louvado seja Deus. E disse-lhe, o Satanás, ele disse, eu te darei tudo isto, se prostrando me adorares. E olha o que Jesus disse. Então Jesus lhe ordenou, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que Jesus o repreendeu. Vai-te daqui, Satanás. E Ele também nos deu esta autoridade. Ele disse, eu vos dei poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo. E em meu nome, ele disse, no nome dele, no nome do Senhor Jesus, vocês curarão os enfermos e expulsarão os demônios. Então ele tem que sair de você. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. As pessoas que gostam de dobrar os seus joelhos diante de muitas imagens, o Senhor disse, somente ao Senhor o adorará. Só a Ele prestarás culto, pois só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. E tudo que tem vida, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E o melhor de tudo é quando se termina o deserto. Porque quando nós enfrentamos o deserto, é como diz um texto em Tiago, no capítulo 1, e no versículo 12, que diz assim, feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Louvado seja Deus. Feliz é aquele que suporta a provação, pois ele receberá a coroa da vida que o Senhor já preparou para todos aqueles que o amam. Glória a Deus, aleluia. Então, o melhor é quando passamos o deserto, enfrentamos essas pelejas. E a Bíblia diz, aqui em Mateus, então o diabo o deixou, e vieram os anjos e passaram a servi-lo. Você vê que depois de Jesus ter enfrentado o deserto, ter enfrentado o adversário, ter vencido pelo poder do Espírito Santo e pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Veio Jesus a se banquetear naquele momento, pois os anjos vieram o servir. Glória a Deus, aleluia. Então, independente de qualquer deserto que nós passemos, porque todos nós vamos enfrentar desertos na nossa vida. Independente de qualquer deserto que nós passemos, o propósito do deserto não é nos fazer parar, não é nos matar, e sim a cada dia nos deixar mais forte e fortalecido. É por isso que nós temos que estar meditando na palavra do Senhor, temos que estar orando e buscando, pois o adversário, ele fica ao derredor, sempre procurando uma oportunidade para entrar na vida do ser humano. E quando o crente, ele está orando,
ele está buscando, ele está se consagrando, ele está jejuando, ele está meditando na palavra do Senhor a cada dia, ele está se fortalecendo, para que quando vir a adversidade, ele sempre vai lembrar da palavra de Deus. Por isso é importante guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Pois quando Jesus estava no deserto, ele venceu Satanás por meio da palavra. Quando disse, Satanás, está escrito, Jesus ele disse, também está escrito. E ali quebrava com as pernas dele. Então quando o inimigo vier com qualquer afronta, com qualquer acusação, tenha a palavra do Senhor dentro do teu coração para repreendê-lo. Porque quando você estiver passando por qualquer situação, não temas, como diz lá Isaías, não temas, porque ele disse que se você passar pelas águas, elas não vão te submergir. E se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar e nem a chama vai arder em ti. Porque ele disse, eu estou contigo. E o Senhor nos prometeu que estaria conosco para todo sempre, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu deixo aqui esta palavra neste dia de hoje, para que você venha guardá-la no seu coração e para que você venha se posicionar mais, para que você venha se submeter, como diz a palavra, sujeitai-vos a Deus. Assim você resistirá ao diabo e ele terá que fugir de você. Pois é a palavra do Senhor, não é eu que falo. Assim eu deixo esta palavra neste dia de hoje, para o nosso ensinamento, para que você a cada dia venha meditar e guardar. Guarde a palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor é o verdadeiro alimento. E o Espírito Santo, ele só vai te fazer lembrar daquilo que você guarda no teu coração, a palavra de Deus. Pois Jesus ele disse, eu vou para o Pai e vou rogar ao Pai que ele vos envie o Consolador. E quando ele vier, o Espírito Santo, ele vos lembrará de tudo que eu já vos anunciei. E Jesus disse para os seus discípulos, a palavra que eu já falei para vocês, já deixou vocês limpos, já limpou vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ele disse, sem mim nada podereis fazer. Sem o Senhor nós não podemos nada. Sem o Senhor nós não podemos pregar. Sem o Senhor nós não podemos anunciar o Evangelho. É necessário o homem nascer de novo, para poder ver o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Assim eu deixo essas palavras aqui. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.